Olá, estamos iniciando mais um Viva Bem Multimídia. O nosso foco está em histórias que a vida conta. Vamos aprender com pessoas que vão estar aqui conosco, contando seu estilo de vida, alguma experiência que passaram, uma maneira diferente de dizer que é possível sim viver bem. Vamos ao episódio de hoje. Boa noite, amigos do Viva Bem Multimídia. Mais uma sexta-feira chega com um novo tema dentro da nossa proposta, que iniciou de fato no mês de julho, nos 197 anos da imigração alemã no Brasil, mas que nós estendemos agora para este mês de agosto com um novo foco, já pensando que estamos indo juntos rumo aos 200 anos. E os nossos convidados nesse mês de agosto vêm contando suas histórias, das suas origens, mas também das suas pesquisas. E nos alegramos imensamente por aqueles que já participaram e estiveram conosco aqui. E hoje à noite que recebemos aqui alguém que eu pessoalmente não conhecia, o professor Romeu Ressler Thelma, de Curitiba. Ele vai nos contar também um pouco da sua vida pessoal, de como é que chegou às pesquisas e a história da imigração alemã. Em primeiro lugar, muito obrigado, Romeu, por teres aceito o convite, estares conosco, e a tua saudação inicial para os nossos internautas, por favor. Boa noite, amigos. Boa noite, meu caro Heitor Moira. E gostaria de trocar ideias com vocês todos sobre uma cidade chamada São Bento do Sul. São Bento, que é uma fundação de 1873, oficialmente, mas ela veio sendo planejada pelo menos 20 anos antes, como uma filial da colônia Dona Francisca, que o nosso amigo Mário Colim, sobre a qual ele falou ontem à noite, né? Ou na semana passada. Enfim, São Bento, como vocês podem deduzir pela minha indumentária, é uma cidade de cultura bávara, uma subcultura bávara dentro da cultura germânica, né? Então, ela foi, diferentemente de outras colônias e cidades de imigrantes, como essas do Rio Grande do Sul, ou a própria Joinville, Blumenau, etc., São Bento já tem uma formação um pouco mais deslocada para o leste europeu. Bavária, ainda a Alemanha, mas daí Boêmia, Áustria e partes adjacentes ali da Polônia, desde o norte da Prússia até a Galícia, né? Então, o contingente maior veio dessa região, em ondas sucessivas. E mesmo que os imigrantes tenham vindo, por exemplo, da Boêmia, a sua etnogênese foi múltipla, parte bávara e parte de outras regiões da Alemanha que foram emigrando para o leste europeu ao longo de vários séculos, desde 1200, mais ou menos, até recentemente, há 100 e poucos anos atrás. Então, assim, como uma panorâmica inicial, sobre São Bento, eu teria essa conotação. Pessoalmente, eu sou filho de São Bento, nasci lá, de minha avó bávara, meu avô do norte da Boêmia, que chamam de Reichenberger, eles já falavam um dialeto diferente. Então, você imagina, na mesma família, os filhos crescendo com
a mãe falando bávaro e o pai falando alemão clássico, né? Então, o senhor, saiu aquela mistura. o senhor entra num assunto muito interessante. Quando a gente esteve em viagem de estudos à Alemanha, foi muito interessante perceber isto. Eu estava no sul da Alemanha e depois viajamos para o norte, e a pessoa estava com a TV ligada. Então, eu disse assim, mas essa TV, é aqui mesmo, é noticiário aqui da Alemanha. Ele disse, eu sei qual é a sua dúvida, os dialetos são às vezes tão distintos que nós temos que falar o gramatical para podermos nos entender. É É muito verdade. interessante essa realidade. E aí a sua indumentária, eu acho que de fato também responde a outra verdade, que inclusive numa das nossas entrevistas anteriores surgiu como tema aqui, que hoje, infelizmente, a tradição germânica que temos no Brasil, por falta, às vezes, de orientação, ela acaba misturando, inclusive, as diferentes vestimentas, tanto masculinas quanto femininas, até nos próprios grupos de dança folclórica, onde É, não são respeitados aquilo que de fato era a característica de cada lugar, como o senhor citou, no caso da região de São Bento, esse aspecto bávaro, né? Como manter essa tradição para esta confusão, por exemplo, não acontecer? É estudar, é conhecer, já que o senhor é professor? como manter? Não é fácil, porque a concorrência com outras culturas, com a cultura brasileira, com a música brasileira, com danças, com isso, com aquilo, com samba, com é, os filhos, netos e bisnetos de alemães, muitas vezes resistem a, a se filiar a um grupo folclórico, a aprender o alemão, a manter as tradições, né? São Bento tem uma característica talvez um pouco diferente, pelo menos que a diferencia das colônias próximas, que é a música. Então, São Bento tem a famosa banda Tremel, né? Que tem 110 anos praticamente, 111, e eles foram fundados lá atrás, ainda no século XIX, e eles conseguem fazer essa manutenção da tradição. Então, eles mantêm. Já mudaram também o uniforme, que antes era parecido com isso aqui, né? Agora, de repente, apareceram lá com uma vestimenta vermelha. Quer dizer, um negócio assim meio que às vezes choca, né? Porque qual é a base para isso? Difícil. Aquilo que o senhor comentou há pouco, né? De repente, por falta de informação da cultura existente naquela cidade, vem gente de fora, às vezes interessada em manter tradições, mas aí trazem um outro enfoque, outro uniforme, outras vestimentas, né? Mas São Bento, pelo menos, em termos musicais, e assim, essa parte cultural, ela é bastante firme ainda, e a banda Trêmulo continua se apresentando, né, semanalmente na praça pública, chamam de retreta, né, um conjunto de essa apresentação, e o povo vai lá à noite, vai ter umas barraquinhas para comida típica, aquela coisa lá, né? Não estou ouvindo. Entrando áudio Não estou lhe também. ouvindo. Não, o que eu estava tentando colocar, eu acho que outra coisa que colabora com isto é o fato de que os imigrantes alemães continuaram sendo migrantes internos no Brasil.
E, com isso, também levam junto aquela tradição do jeito como eles aprenderam, quando eram pequenos, onde participavam, de repente, de um grupo de dança folclórica alemã. Era o meu caso, eu participava de um grupo, mas nunca ninguém disse por que aquelas fitas que a gente usava para rodar, de onde eram, por que tinham aquelas cores. A gente aprendeu como dança alemã e cantava todo ano e dançava todo ano, pelo menos uma vez, na festa alemã na comunidade do interior de São Paulo, né? Mas nunca alguém explicou, né? Aí, de repente, eu mudo para um outro lugar, diz, oh, quando eu morava em tal lugar, a gente fazia dança alemã. Vocês querem aprender? Eu tenho uma foto aqui, como é que eram as cores, a cor do chapeuzinho e como é que as mulheres se vestiam. E lá surgiu, de repente, uma nova tradição, uma nova roupagem, um novo ritmo, porque alguém inventou alguma coisinha lá no meio. A gente não escapa disso, mas é muito importante que, para quem de fato se interessa, estuda, nos ajude a entender isso, e esse é um dos propósitos, de fato, quando nós estamos aí chegando devagarinho aos 200 anos da imigração alemã, ver de que a variedade de culturas, de fato, faz parte do fato de os alemães terem chegado ao Brasil. E vocês, vamos dizer assim, lutam no bom sentido para que aquilo que foi levado para aí seja não apenas mantido no lugar, mas que possa também servir para outras realidades. É o que nós tentamos fazer também no nosso programa, São Romeu. Tá certo. A pergunta eu acho que além dessa questão da indumentária, da dança, que são características, eu acho que de qualquer região da qual os alemães vieram, acaba se tornando também uma forma de preservar aquilo que é outra característica do imigrante alemão, do unir-se, do juntar-se. Inclusive, ontem ainda eu assisti um documentário de Curitiba, de uma TV, feita em 2020, a reportagem, e a jornalista deu muita ênfase em vários momentos sobre isso. Os alemães deixaram a sua marca de vida comunitária. Então, eu imagino que Santa Catarina talvez seja mais forte ainda essa questão cultural e tradicional do que no próprio Paraná e em Curitiba. Não sei se estou certo nessa dedução, Sérgio. Comentando sobre essa questão, de fato, como já foi colocado em outras ocasiões, que eu já ouvi, inclusive o próprio Mário se referiu a isso, mas Curitiba é uma cidade de reemigrados. Então, pessoal que veio de tudo que é... Desculpe. Pessoal que veio de todas as partes do Brasil, inclusive de São Paulo, né? Lá das antigas Santo Amaro e outras regiões, vieram para Curitiba. Então, Curitiba tem uma multiplicidade de subculturas alemãs, que é diferente de algumas cidadezinhas catarinenses, onde há uma unidade ou unicidade, se você quiser, um pouco mais intensa, mas não tanto também, porque a cada leva de novos imigrantes vinha pessoal de regiões diferentes. Por exemplo, São Bento teve 3 ou 4 grandes, 5 ondas, melhor, de imigração. As primeiras 3 foram muito próximas. Então, em 1873, vieram alemães do norte, alemães da Prússia e bávaros, boêmios, né? 3 anos depois, veio uma nova leva de boêmios com alemães da Galícia, de Galiciendeutschen, né? Que é um conceito, um begriff que pouca gente aprofundou até agora, né? Sim, sim. Mas são alemães que saíram em 1300 do centro da Alemanha, foram para aquela região da Polônia e Ucrânia, que é a Galícia, né, que ela está hoje em 2 países, colonizaram lá a pedido do rei polonês. Sim. E em 1700
em 72, a partir disso, da partilha da Polônia, a Áustria reintensificou a colonização alemã naquela região. E de lá que veio a boa parte dos alemães da segunda onda para São Bento. Falando alemão, muitos falando alemão e polonês, o que contribuiu para a incorporação da terceira onda, que foi de poloneses. Então, pessoal que vinha da Polônia, digamos assim, o cerne polonês, né? Vieram lá para uma determinada uma subcolônia próxima de São Bento. E esses alemães da Galícia é que fizeram a integração, por falarem alemão e por falarem polonês, para integrar esse pessoal. Então, essas três ondas foram no século XIX. Aí teve as ondas pós-Primeira Guerra, pré- e pós-Primeira Guerra, né? Muitos fugiram antes da eclosão da Primeira Guerra, e depois na Segunda Guerra. Mas aí são situações diferentes. Já veio pessoal mais evoluído e tal. Os primeiros que foram para a região de São Bento eram rudes colonos e lenhadores que só com essa característica assim de força física e resistência é que São Bento conseguiu ser consolidada. De outra forma, isso vários historiadores confirmam. Se fossem alemães com formação técnica e tal, que fossem para São Bento, muitos foram, mas a maioria foi desse pessoal mais de campo, mais de floresta. Sim, Né? sim. Inclusive, quando na semana passada o Mário Colim conversou conosco, ele citou esse aspecto de diferenças entre aqueles que desembarcaram, então, no Porto Dona Francisca e citou como exemplos aqueles que vieram já com uma certa direção de terra comprada, ou pelo menos em melhores condições, e acabaram sendo cidades que rapidamente se industrializaram, como Blumenau e Joinville, mas outras que precisaram exatamente disso que o senhor acabou de colocar agora, essa mão de obra. Então, sair de Dona Francisca, sair aí do litoral, onde desembarcaram, para ir exatamente ao interior. E aí acabou criando um núcleo. Eu lembro quando eu viajava muito entre Rio Grande do Sul e São Paulo, e no tempo da BR-116 ser muito mais usada do que a 101, e se atravessava Mafra, Rio Negro, toda essa realidade, e se sentia assim, e se via de fato em volta algumas características muito similares à medida que a estrada ia correndo, até chegar perto de Curitiba, aí o visual mudava todo. Um sinal assim bem típico de que parecia assim uma certa faixa onde o pessoal acabou indo, se acomodando e criando ali a sua vida comunitária. Foi assim, seu Romeu? Foi nessa base. E esses Galiciendeutsche, eles eram conhecidos como Walddeutsche, que eram justamente os que iam lá para explorar as florestas das montanhas dos Cárpatos e tal, né? Quer dizer, era uma coisa também de exploração de madeira e tal, porque isso era tudo, tinha tudo fundo comercial, né? E esse pessoal também veio para, entre aspas, hoje a gente criticaria isto, mas na época eles vieram para desbravar, né, o sertão lá de São Bento, cheio de pinheiros, imbuias, uma coisa triste hoje quando você vê que houve uma dilapidação, digamos assim, em boa parte da natureza, né? Porque como é que o cara ia sobreviver lá? Derrubava lá uma árvore, um pinheiro, vendia para a serraria, ganhava um dinheirinho e tal, porque esse pessoal que foi para lá, como a maioria dos nossos imigrantes,
eles eram extremamente pobres. A maioria que foi para São Bento, pelo menos, eram servos na sua terra de origem, né? Trabalhavam no regime de servidão. O senhor da terra dava uma casinha para o cara, deixava ele ter uma vaquinha, uma meia dúzia de galinhas, uns porcos e só. E tinham que trabalhar para o proprietário da terra. Então, eles não tinham como amealhar fundos, né, para enriquecer. Eles sobreviviam. Então, a promessa de vir para o Brasil, ganhar um pedaço de terra, era tudo o que eles queriam. E era era o grande motivo da vinda desse pessoal, né? E foi um estímulo, inclusive. Os que vinham no começo traziam outros, escreviam, convidavam, que assim, o que você vai ganhar. O lote lá em São Bento era em torno de 20 hectares, mais ou menos, sabe? 20 a 30 hectares. Então, eram divididos ao redor ao longo da estrada Dona Francisca, né? Sim, sim. Então, o Mário já falou dela, mas acontece o seguinte: São Bento foi uma colônia planejada, longamente planejada. Na verdade, ela foi planejada durante 18 anos. Pasme, né? Em 1855, a companhia colonizadora, Sociedade Colonizadora da Dona Francisca, né, que era Sociedade Colonizadora de Hamburgo, de 1849, esse era o nome oficial. Eles já firmaram um contrato com o governo imperial para o estabelecimento de uma colônia no Alto da Serra, em 1855. E São Bento só foi oficialmente fundada em 1873, quer dizer, 18 anos depois. Para conseguirem fazer esta subida de serra, o governo imperial investiu na construção da estrada Dona Francisca, que era a ligação entre o Porto de São Francisco, daí Joinville, com o Planalto, chamado Planalto de Curitiba, né? Porque ele está nessa altura dos 850, 900 e poucos metros. E não sei se isso já foi colocado, mas aquela região era o dote da princesa Dona Francisca, que casou com o príncipe de Joinville. E esse príncipe de Joinville era filho do rei Luís Filipe da França, que foi destronado em 1848. Ele teve que abdicar no meio daquelas revoltas, né, de 1848, que são famosas aí no mundo inteiro. E ele teve que abdicar e a família foi exilada para a Inglaterra. Então, entraram em dificuldade financeira. Aí eles lembraram que eles tinham terras no Brasil. E aí que foi feito o contrato do príncipe de Joinville, com parte de suas terras, com a sociedade colonizadora, do Schröder, do Schramm, e desse pessoal aí de Hamburgo, os grandes os armadores, né, de Hamburgo. Então, aí que surgiu essa ideia do projeto Dona Francisca. E já na sequência, como era a terra do príncipe, o príncipe manteve boa parte das suas terras. Sim, sim. Aí o governo imperial deu uma ajuda para construir a estrada, com duas finalidades. Uma, ligar com o interior, lidar com a estrada da mata, né, que vinha de Viamão a Sorocaba e passava em Rio Negro, Paraná, onde, aliás, já tinha uma colônia de alemães. Sim. Então, o plano foi ligar Joinville com Rio Negro, subindo a serra e tal. Esta
estrada empregava os recém-chegados, que eram homens fortes, rijos e tal, e era tudo feito a picareta, pá, e enxadão, né? Conseguiram, antes tinha só uma pequena trilha que ligava Curitiba com o litoral de Santa Catarina, mas era por um outro caminho, era o caminho de Três Barras, né? Onde só mulas podiam passar, não tinha carro, não era carroçável. E a Dona Francisca, eles então tinham gente bem, tinha engenheiros, tinha agrônomos e tal. Eles planejaram uma subida na serra por um outro vale, permitindo uma estrada carroçável, que foi a estrada Dona Francisca. Então, ao longo do traçado, iria ser colocada, décadas depois, a colônia São Bento. Então, foi antes de fundar oficialmente, em 23 de setembro de 1873, tem todo um trabalho prévio de abertura de estrada, picadas, loteamento, só depois que o pessoal foi vindo. Foram chegando e foram sendo alocados, né? E interessante, só para mim, lembrei agora, o que é interessante neste aspecto, um aspecto planejado, de que aquilo que foi feito acabou depois, com a vinda do automóvel, com a vinda do movimento para as cidades, acabou boa parte dessas estradas feitas a picareta acabaram sendo mantidas e recuperadas de tal modo que algumas delas hoje são difíceis, perigosas de transitar, mas tem esse lado histórico bonito de dizer assim, foi assim que eles construíram. Eu acho que isso é outra coisa que está muito forte dentro dos benefícios, digamos assim, que a vinda dos imigrantes alemães trouxe ao Brasil, é o fazer bem feito, fazer comunitariamente, com persistência, e não para durar até o ano que vem. E é o que a gente ouve muito de queixas hoje em dia, que muitas das obras no Brasil eram feitas a toque de caixa e que da parte dos governantes, se durasse o fim da sua gestão, para começarem a reclamar do próximo, já estava bom. E eu acho que uma herança que se tem é vamos fazer para sempre. Claro, não era para ser para sempre, mas essa persistência, muito interessante esse aspecto que o senhor coloca. Eu acho que mostra, daria para dizer, senhor Romeu, que isso é um legado da vinda dos imigrantes alemães para o Brasil e que isso poderia ser identificado hoje como uma característica de todos os grupos que vieram, independente da região da qual vieram da Alemanha. Tipo assim, um clichê, uma característica. Onde os alemães foram, isto é uma marca que ficou. Não sei se eu estou exagerando. Eu concordo com essa afirmação, tanto é que a estrada Dona Francisca, ela só foi calçada e depois asfaltada, mas o traçado básico dela é o mesmo, 150 anos depois. Né? Ela continua sendo a ligação entre São Bento e Joinville, né? São quase 80 quilômetros. Então, veja, criar uma filial há quase 150 anos atrás, a 80 quilômetros de distância, não é coisa simples. Então, você tinha que ter um planejamento, você tinha que ter recursos, e isto, a sociedade colonizadora de Hamburgo, de 1849, eles tinham muito dinheiro. Eles investiam, eles não tinham, como é que eu vou dizer? Eles não, claro, eles eram parcimoniosos, como todo alemão, mas eles, quando tinha que investir, eles faziam esse investimento para levar a terra, para depois abrir outros caminhos. Então, dentro do espírito de colonização que vem lá da Idade Média, a distância dos núcleos ao redor de São Bento é assim, uma distância em que o sujeito possa se deslocar
ir e voltar ao centro no mesmo dia. Coisa assim de distância de 20 quilômetros no máximo, né? 10, 15, 20 quilômetros. O cara sai de madrugada, vai para a vila, leva seus produtos, resolve suas coisas, faz suas compras e volta no fim do dia para continuar atender aí o gado, as vacas, e dar trato e assim por diante. Então, São Bento tem vários núcleos ao redor que foram sendo criados. Porque a profusão, a quantidade de imigrantes que vinha chegando nessa época era enorme. Então, faltava sempre lote, né? Faltavam lotes. Pô, agora vamos abrir mais uma picada para aquele lugar lá em Bechelbronn, ou em Mato Preto, né, que era o Schwarzwald na época, em Lençol, em Rio dos Bugres e assim por diante. Então, são características desse planejamento, de colônia planejada. Não é aquela coisa que fica à beira da estrada, né, do tropeiro, Sim, sim, sim. como muitas ao longo da Estrada da Mata surgiram, né? Tem aquele lá, aquele pouso do tropeiro, daí tem uma vendinha, daí tem uma igrejinha e tem uma casa né? Enfim. Seu Romeu, E aí vai. São sim, Bento não foi isso. essas propriedades, quando o senhor diz que eram planejadas, elas então não, elas eram doadas e compradas, depende da realidade. Quando surgia, abrindo uma picada, vai ter uma nova vila, vão ter 200, 300 casas lá. Geralmente era um espaço que o pessoal, então, que tinha já algum recurso, comprava, ou ainda era um benefício que o império, que o país estava, que o Brasil estava dando ao governo para que pudessem, de fato, se estabelecer. Não, ali em São Bento, as terras, em princípio, eram compradas pelo colono. Em 30, 40 anos, ele tinha assim. Eu lembro de um recibo que o meu avô herdou do meu bisavô, né? Pagando em 1916, ele ainda estava pagando o terreno dele lá de quase 40 anos antes. Muitos não tinham recursos. Então, esses ganhavam, entre aspas, terrenos em lugares mais remotos, não eram muito bons terrenos, muitos desistiram até porque era grota, era muito vale, né? Então, esses que não tinham recursos iam para esses lugares mais remotos. Você vai ganhar esse terreno, mas você vai trabalhar, vai abrir a picada, vai derrubar algum mato aqui para a companhia. Era tudo um escambo, né, de trabalho e produtos. Você vai trabalhando com isso. Nada, pouco era de graça, assim, totalmente. Tá? O cara tinha que trabalhar para pagar o seu terreno. Pelo menos lá em São Bento era assim. Aqui no Sul também não é muito diferente, há lugares que ainda hoje há estradas feitas pelos colonos para servirem simplesmente a si mesmos. E aos poucos, com as cidades crescendo em volta, acabaram se tornando lugares que são transitáveis por necessidade. Eu já passei por algumas onde, de fato, não deveria se transitar por elas, né? Mas as prefeituras, às vezes distantes, 20, 30 quilômetros, a sede do município daquele lugar, mandam uma máquina, dá uma ajeitada, mas não adianta, passa um caminhão, passa um trator, 2, 3 dias depois de uma chuva, está tudo virado ao avesso de novo. Eu lembro dos meus tempos de infância, inclusive, quando passava as férias na colônia, na casa dos meus avós, quando, por brincadeira, naquele mês, a gente pegava a sua enxadinha de manhã e ajudar o vô e a avó, era pedra, 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 pedra. Eu perguntava assim, mas como é que vocês conseguem plantar aqui? Demora, mas a gente consegue. De fato, isso que o senhor colocou ali, não tinha o recurso para compra, está aqui, faça produzir, e esse será o pagamento, né? É muito interessante esse lado da história, que parece que São Bento conservou muito bem,
e que em outros lugares acabou se perdendo, ou porque o progresso chegou mais rapidamente. Mas hoje a realidade desta região, ela é uma região desenvolvida, bem, se a gente compara com outras cidades próximas, em São termos Bento, próximas, né? Como Blumenau, Jaraguá, Joinville, ou elas preferem manter uma característica de cidade menor do interior, inclusive para atrair turistas, visitantes para o lugar? Como é que é essa realidade hoje, seu Romeu? bem, São Bento, durante ela teve várias fases econômicas. Então, no início, era produção agrícola, que depois foi, digamos assim, enriquecida com a exploração da erva mate. Então, o colono ganhava o seu terreno e, de repente, tinha lá mata nativa com erva mate. Então, é uma forma de ganhar dinheiro, porque é um processo que a erva se renova todo ano, né? A cada 2 anos, sei lá, você corta. Então, essa estrada Dona Francisca, ela tinha um comboio de proximamente 700 a 800 carroções, chamados São Bento Wagen. O São Bento Wagen era o carroção puxado por 2, 4, 6 parelhas de cavalo, né? A erva mate, ela é volumosa, então são cargas altas, e você precisava de um carroção. Se você lembrar os carroções que iam lá para o faroeste americano, é o mesmo estilo. Lona, cavalos. Lá também eram os alemães que iam lá para Minnesota, Wisconsin, eu não sei para onde tudo, né? Não muito Enfim, peso, mas muito volume. muito volume. Então, isso foi durante muito tempo, até 1913, quando foi inaugurada a ferrovia que passa em São Bento. Ah, sim. Aí a carga que ia pela Dona Francisca com esses carroções começou a diminuir, porque aí ia de trem, né? Madeira, etc. Mas a Dona Francisca continuou mantendo a sua importância por ser, durante muito tempo, a única ligação do litoral com o Planalto aqui, com Também Curitiba, isso, com né? tudo. O pessoal Sim, vinha sim. via São Bento. Só na década de 70 é que foi aberta a BR-101, lá, que sobe lá por trás de Joinville para Sim, Curitiba. sim, sim. Mas antes era por ali. Seu Romeu, dá para falar de São Bento sem falar de cerveja, não? Sem dúvida. Uma das Pergunta primeiras, perigosa. uma das primeiras indústrias em São Bento, né? O que eu ia dizer, então, no começo era exploração agrícola, erva mate, madeira e tal, mas muita gente já trazia da sua origem experiências. Então, já tinha 4, 5 cervejarias pouco tempo depois que São Bento foi fundada. Para você ter uma ideia da progressão rápida da população de São Bento, 10 anos depois da fundação, em 1883, São Bento já foi elevada a município, foi emancipada de Joinville, e já tinha 5.000 habitantes em 10 anos. Claro, 1.000 e poucos desses eram invasores paranaenses. É um capítulo um tanto triste na história de São Bento, que quando se tratou de planejar a estrada Dona Francisca para o norte, para o Planalto, autoridades paranaenses, aproveitando-se da insider information, quer dizer, da informação de que haveria a estrada, ela passaria aqui, passaram a grilar terras. Grilagem institucionalizada. Veja só,
o vice-presidente da Assembleia, que era o órgão, né? Tinha o presidente da província, que era nomeado pelo imperador. Então, Santa Catarina e Paraná já tiveram o mesmo presidente da província, né, em épocas diferentes. O Alfredo Toné foi presidente da província de Santa Catarina e 5, 6 anos depois foi presidente da província do Paraná. Eles eram muito substituídos de acordo com a política liberal ou conservadora, né? O Meio imperador compadre. nomeava. Tá? Então, quem mandava no Estado era a Assembleia Provincial. Sim, sim, sim. E o vice-presidente da Assembleia do Paraná mandou genro, invadiram as terras da própria colonizadora. A colonizadora comprou 247 léguas quadradas para fazer a colônia São Bento. Isso assinado com o governo imperial, etc. Sim, sim. Aí tem o ministro da Agricultura, que cuida da imigração e é paranaense. Então, ele, pessoal... Tem um lugarzinho aí, ó. Vamos lá. Então, o vice-presidente, hoje ele é endeusado na região como um grande benfeitor, proprietário de terra, ladrão de terras, sabe? Então, o que eles faziam? Inclusive, invadiam as propriedades dos colonos, soltavam porcos para comerem o milharal do cara, derrubavam cerca, foi durante 60 anos, isso foi um atraso de vida, cara. Né? A gente acaba rindo da maneira como a coisa, se você imagina a situação, mas infelizmente é uma doença, digamos assim, na vida pública que se repete. Se nós olhamos todo esse tempo, ela vai criando novas aparências, novas maneiras de se lidar com ela, mas o cancro em si é o mesmo. É ajeitar a minha partezinha, trazer os meus para a volta aqui. É o processo todo de invasões hoje em dia. Há um tempo atrás, entrevistei aqui em Novo Hamburgo alguém da administração pública e disse, mas as invasões são tão constantes, que não se pode fazer nada. É que não dá. Se a gente não pega o pessoal entrando e com a brigada depois que eles botaram a primeira casinha lá dentro, aí você sabe muito bem que numa noite vem mais 150 casas penduradas em cima de um caminhão e quando se viu, estão lá e daí não pode se fazer mais nada. Né? E eu acho que daria para traçar um paralelo de que não foi muito diferente nesse período que o senhor está citando aí, né? Não é. E foi uma política estimulada, sabe? E não era pouca gente. De um contingente populacional que eu falei de 5.000 em 1883, quase um terço eram de jagunços invasores grileiros. Eles simplesmente iam com documento do Paraná. Documento feito no Paraná sobre terras de Santa Catarina. Feito daquele jeito, né? Não, mas aqui e tal. Para a forma. Olha isso. Mas voltando à sua pergunta, então, sim, cerveja, sim. Nós tínhamos várias cervejarias desde o começo. Você já viu um bávaro sem cerveja? Tinha muito imigrante lá de Pilsen, né, da cidade lá da Boêmia, né, que a Boêmia, na verdade, é só a divisão entre a Bavária e a Boêmia, é uma cadeiazinha de montanha, o Böhmerwald, né? Hoje chama Bayerischer Wald e os tchecos agora mudaram o nome, mas na época é o mesmo tipo de gente que ia da Bavária e para Pilsen. Pilsen é a capital da cerveja, né? Então tinha muita gente de Pilsen que veio para São Bento e não podiam deixar de ter a sua cervejinha, né? Mas São Bento tinha, no começo do século XX,
uma boa produção de vinho. O meu avô, por exemplo, manteve essa tradição de cultivo da uva e do vinho até recentemente. Meu pai ainda fazia isso, né? Porque eram imigrantes que saíram da região do sul da Alemanha, ali na Palatinado, Mosel, etc., e foram para a Galícia com a experiência da uva, do vinho. Para a Hungria também, né? Hoje tem lá o Tokaj, que é um famoso vinho doce, branco, né? Que os alemães que levaram para lá há alguns séculos atrás. E depois emigraram para cá e mantiveram essa tradição. Mas aí não tinha um colono em São Bento que não tivesse seus pés de fruta, né? Frutas de clima temperado, maçã, pera, uva, pêssego, ameixa. Então, isso era muito comum lá, porque era o clima permitia isso. Sim, sim. Então, Agora, onde tem cerveja e vinho, tanto o morador quanto o visitante se sentem à vontade, né? sem dúvida. É só não misturar e deixar uma coisa para cada dia que não tem problema, né? Isso explica o espírito alegre do São Bentense. O São Bentense é muito comunicativo, Tá muito certo. alegre. Ainda podíamos, no último momento, estamos devagarinho chegando ao final, ver essa questão que acompanhou a imigração alemã por onde ela foi. O senhor já citou isso um pouco no começo, a questão da música. Essa região também acabou sendo uma daquelas que manteve a tradição de canto coral, dos Vereine e assim por diante. Como é que esta realidade aconteceu nessa mudança, digamos, do litoral para um interior que foi construído por eles mesmos? Desde o começo da colonização de São Bento, o pessoal formou as suas bandinhas, né? Então, a mais antiga, a bandinha Augustin, que é o sobrenome de um dos dirigentes lá, A e assim família, né? várias outras É. bandinhas, e depois fixou nessa banda Tremolo, mas não é só, ela não é a única. Tinha cada regiãozinha ali tinha sua, não só a sua banda, tinha seu coral, né? Tinha a primeira e mais antiga sociedade literária de Santa Catarina foi fundada em São Bento, em 1881. E ela existe até hoje, Sociedade Literária São Bento. Acervo de 45 mil livros. Até hoje ela existe, está aberta e está acessível ao público, né? Então, é uma característica cultural bem interessante de São Bento. Apesar de serem colonos, apesar de serem rudes, eles gostavam de se encontrar nos fins de semana, de formar o seu coral, de fazer os seus bailes com suas bandinhas e tal. Então, era um povo que buscava compensar digamos assim, as dificuldades e agruras daqueles primeiros tempos, né? Eu ouvia minha tia, minha avó mesmo falando como é que era difícil, etc. Mas todo mundo buscando superar, Sim. buscando ganhar com trabalho duro, mas com trabalho persistente e firme. Então, São Bento, só para voltar a uma pergunta que você fez há pouco e acho que eu não respondi. São Bento, depois desse início colonial de exploração de mate e madeira, ela passou a ser uma cidade industrial. Então, chocolates Buschle, né, eram famosos. Infelizmente, a família não persistiu com a marca. Pelo clima, a tecelagem deu muito certo. Então, temos lá Budemeyer e muitas outras empresas, Fiação São Bento, então continuam até hoje produzindo ótimos produtos têxteis. Tem a indústria plástica, né? A Condor, escova de dente, pentes, etc. É uma empresa que foi fundada nos anos 30
né? 1930, por aí. Continua até hoje. A indústria moveleira, ela teve um boom Muito na conhecida. década de É, 60, 70, 80, e com isso atraiu sim, sim. muito reemigrado para São Bento, né? Até mudou um pouco, porque o pessoal que veio de Rio Negro, por exemplo, né? Então, muita gente hoje confunde, será que São Bento não tem os bucovinos e não sei o quê? Diz, não, bucovino é outra história, outra origem. Podem ser até antigos boêmios que foram para lá, mas é diferente do galiciano, da Galícia, né? E da Boêmia, da Áustria, do Tirol, teve muita gente, do sul da Alemanha, da Prússia, da Polônia. Então, São Bento é uma etnogênese muito peculiar, muito característica, porque depois da segunda, terceira geração, polaco casando com alemão, alemão casando com brasileiro, caboclo. Então, mas a gente mantém algumas coisas assim bem características da cultura alemã, E germânica, vamos dizer assim. essa questão do vinho e da cerveja que o senhor citou também entra hoje nesse processo de industrialização, com certeza, né? Não é só para consumo próprio, não? Não, com certeza não. É, algumas cervejarias, depois elas foram sendo compradas, desapareceram, mas havia muito. Então, com essa consolidação Brahma e Antártica, né, eles foram comprando tudo que era cervejaria lá de Joinville, tinha lá excelente cerveja, Ponta Grossa, tinha a Adriática, a original, né? A cerveja original, originalmente, ela é de Ponta Grossa, né? Era disputadíssima aqui nos mercados de Curitiba. Depois a Antártica foi lá, comprou, e agora é só mais uma marquinha entre tantas outras que eles colocam aí à disposição. É assim, infelizmente, acontece com tudo, né? Os grandes comércios acabaram sendo comprados, e não se sabe mais. Os bancos, a mesma coisa, você é cliente de um banco, de repente você descobre que você não é cliente daquele banco, mas você é de um outro, né? Uma pergunta final, seu Romeu. Pois não. Se a gente pudesse pensar, pensando que daqui a 3 anos estamos já celebrando os 200 anos da imigração, qual é se dá para dizer assim, qual é o resumo, qual é o foco daquilo que fica de positivo, de estímulo para as novas gerações também, e que nós ainda possamos, quem sabe, recuperar de tanta história que já se ouviu e foi escrita nestes anos de imigração alemã, mas que a gente poderia, quem sabe, ainda dizer, olha, os 200 anos estão chegando, a gente não deveria esquecer isto. Tem uma coisa que dá para pensar? Olha, como herança cultural, o que nós podemos dizer? Trabalho duro é característica e que a gente deve manter. Persistência, a busca da perfeição e da técnica, o saber fazer, né? Então, a diferença das empresas, em muita iniciativa, em muito projeto, é o operativo, é o cara que sabe implementar. E o alemão sabe isso. E o alemão aprendeu a ser isso. Então, ele aprende a técnica, ele faz bem feito. Ele vai abrir uma estrada, ele vai pegar o melhor roteiro. Não é aquela coisa quadrada. Não faz as coisas pela metade. Então, acho que a gente teria que resgatar este espírito de ciência aliado à arte, a uma vida confortável, vinho, cerveja, mas também as comidas típicas, né? O Sauerkraut, né? O Sauergurken, né? O Schweinebraten, o Kuttelsuppe, né? Coisas que, não sei se o senhor sabe o que é, mas são pratos de aproveitamento
de qualquer... Sim, por exemplo, sim. o porco, até o osso você moe para fazer farinha de osso, né? Então, Não se perde nada. não se perde nada. Então, São Bento tem muito isso ainda, receitas antigas, né, trazidas de lá, e é muito interessante esse contexto. Antes de 3 anos, que nós vamos comemorar os 200 anos da imigração, um ano antes, São Bento vai comemorar 150 anos de fundação oficial, né? Em 2023, São Bento completa 150 anos da sua fundação oficial, descontados todos os anos de preparação, de planejamento prévio, né? Sim. Mas, então, 1873, 23 de setembro, 70 colonos subiram a serra e tomaram posse dos seus lotes. Lotes já tinham sido preparados por eles mesmos antes, né? Mas aí foi oficial, né? Com ata da sociedade colonizadora e assim por diante. Então, o que eu posso dizer é que mantenhamos cultura, alegria, bem-estar e trabalho árduo. Eu sou um dos poucos de São Bento que fez carreira em termos de doutoramento. Eu sou o primeiro da 4ª geração dos filho, ou neto, bisneto, trineto de imigrantes que voltou para a Alemanha para fazer um doutorado. Tá? Então, eu me orgulho disso, pelo menos, né, como uma conquista, mas eu ofereço isso a todo mundo, que é possível fazer, que é possível chegar lá com persistência, aproveitando as oportunidades e investindo em si. Tá? Invista em você, que você vai ter um bom retorno. Muito bem, aos nossos internautas do Viva Bem Multimídia, tivemos esse privilégio de conversar de uma forma tão simples, bonita, informal, com o Romeu Resto de Telma, de Curitiba, mas aí de São Bento, com toda a sua história e região, e nós agradecemos imensamente vocês pela audiência e ao nosso entrevistado por ter tirado do seu tempo para colaborar conosco nessa caminhada que vamos levar juntos até os 200 anos da imigração alemã. Uma boa noite a todos e até o podcast da semana que vem. Boa noite e obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Auf Wiedersehen. Esperamos que a conversa de hoje tenha sido proveitosa, inspiradora e motivadora, e assim será a cada semana. Estaremos nas sextas-feiras à noite, às 20 horas, lhe trazendo um podcast inédito. Mas, se você não puder assisti-lo na sexta-feira à noite, não faz mal. Você pode ver e ouvir quando quiser. Basta acessar os nossos canais, o YouTube, nosso Facebook, o nosso Instagram e também o nosso site vivabem.inf.br. Até a próxima semana.